Vamos falar para vocês que sofrem com as alergias respiratórias. Aliás, é um momento de clima seco aqui no estado de Goiás, que nós sofremos com isso, na verdade, o ano todo. Eu convidei aqui para falar sobre esse assunto a especialista em alergia e imunologia, a doutora Lorena de Castro, que, aliás, eu estou tentando conversar com a doutora Lorena, deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu estou tentando trazer a doutora aqui. Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais, tudo bem, doutora? Tudo bem, eu que agradeço. É verdade. Eu estou tentando trazê-la aqui, tem 2 anos, a sua agenda é muito concorrida, é muito difícil conversar com a senhora. Aliás, a senhora é uma das grandes especialistas aqui no estado de Goiás, que é muito procurada, né? Momento agora que nós estamos passando aqui no estado de Goiás e no Brasil todo, de uma forma geral, que é o clima seco, né, doutora? Que acomete muitas alergias respiratórias. Mas será que nós sabemos o que é uma alergia respiratória, doutora? A senhora pode nominar para a gente, por favor? Bom, a gente considera a alergia respiratória aquelas doenças das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, as doenças que acometem o nariz, o ouvido, a boca, a laringe e os pulmões. E a gente sabe que essa doença é alérgica quando esses sintomas eles são repetitivos, diferente de uma gripe, que a gente tem uma gripe uma vez no ano, um resfriado, que não se repete, né? Repete, vai se repetir no ano seguinte. Agora, aquela condição que o paciente, que a pessoa está sempre com o nariz escorrendo, sempre entupido, sempre espirrando, ou com crises recorrentes, repetitivas de falta de ar, tosse, chiado no peito, a gente tem que pensar que essa pessoa ela não está com resfriado, e sim ela está sendo acometida com uma rinite ou uma bronquite alérgica. Isso que eu quero diferenciar só para a gente entender. Se a pessoa, por exemplo, chegou toda a época do ano, julho, por exemplo, que ela tem aqueles mesmos sintomas, isso pode ser uma alergia? Ou é alguma coisa que só aparece ali com Não, isso pode ser uma alergia. A alergia ela pode ser persistente, que o paciente tem os sintomas durante o ano todo, mas ela pode ser, que a gente chama de sazonal. Então, só em determinadas épocas do ano que ela vai apresentar os sintomas, porque existem esses cofatores, por exemplo, nesse tempo assim de junho, maio, agosto, onde o clima seco é predominante, é um cofator para instalar as crises, deflagrar essas crises, né? Sim. Então, assim, ela pode ser persistente ou ela pode ser sazonal. Bom, a gente sabe, a gente acompanha que crianças acontece mais essas alergias, né, doutora? As crianças sofrem muito com esse momento seco que a gente passa, né? As crianças, agora, os adultos, eles podem desenvolver essa alergia depois de adultos, doutora? A alergia ela pode ser desenvolvida a qualquer momento das nossas vidas, desde ao nascer até o idoso. A alergia respiratória, inclusive, também, né? As crianças elas são mais acometidas porque elas têm esse trato respiratório muito pequenininho, é de pequeno calibre. Então, qualquer partícula poluente, um vírus, uma bactéria, um alérgeno que está no ar, que essa época do ano com menos chuva, há maior concentração desses poluentes no ar. Então, ela respira, né, mais esses poluentes e pelo pequeno calibre, pelo pequeno volume dessa via aérea, vai impactar ali, levar a irritação, inflamação e a sintomas. Além do que, as crianças até 5 anos de idade estão com o seu sistema imunológico ainda em maturação. Estão amadurando ainda. Então, ela não está completamente preparada para combater esses agentes nocivos. Certo. E se na fase da infância, na criança, ela desenvolveu essa alergia, né? E depois ela tem uma probabilidade maior de desaparecer esses sintomas quando ela vai formando mais o seu corpo, quando ela vai crescendo? Alguns casos sim, outros não. Outros se tornam persistentes. E aí a gente tem que tratar preventivamente, mas em alguns casos a alergia ela melhora, até pela melhora a maturação do sistema imunológico. Agora você falou de tratamento, eu tenho que te fazer essa pergunta, que eu sempre quis te fazer essa pergunta e vou fazê-la no ar, né? A gente sempre sabe que a questão dos exames para alergia se separa uma área e ali vai se aplicando algumas substâncias, não é isso? São umas picadinhas de substâncias. O que dá aquela irritação é a substância que a pessoa está tendo alergia, não é isso? Isso. Esse teste a gente chama ele de teste cutâneo de leitura imediata ou prick test, onde a gente pinga uma gota do antígeno que a gente quer testar, geralmente no antebraço do paciente, e quando a gente espera 15 minutos,
E quando essa reação forma uma pápula, né, uma elevação da pele ali, com 1 milímetro, assim, de 3 milímetros para cima, a gente considera um teste positivo. Então a gente tem que avaliar bem, não é só ficar vermelho no local, tem que ter uma contagem desses milímetros para a gente dar um resultado final. Agora só tirou uma dúvida que era minha crucial, que eu morro de medo de picadas, né? Que eu tinha essa referência, que era picadas, que dava as picadinhas, as injeções, né? Não, na verdade não são injeções, a gente usa uma lanceta própria para o teste, né? Uma microagulha, mas ela é só Não epicutânea. dói, né? Não posso dizer que não dói, ela dá um choquinho. Eu falo para as crianças, assim, a tia vai dar um belisquinho em você. Então, assim, é quase indolor, né? Então não tem, assim, eu faço de crianças acima de 2 anos de idade, ou tem crianças que a gente faz até com idade anterior, e é bem tranquilo. Certo. Agora, a questão de tratamento é muito particular, né? De cada doença que se manifesta, né, doutora? Agora, o tratamento para alergia existe, doutora? Existe cura para alergia? A alergia não existe cura, a alergia existe controle. E depende do sintoma do paciente, depende da evolução, da recorrência desses sintomas, se acontece com que frequência, aí a gente vai ter que determinar um tipo de tratamento. Claro que inicialmente é medicamentoso para reduzir essa inflamação do nariz, do pulmão, né, das seios da face, levando a sinusites alérgicas, as conjuntivites alérgicas, mas a gente tem hoje um tratamento, hoje não, já tem 100 anos a existência desse tratamento, que é a imunoterapia, que é vulgarmente chamada de vacina para alergia. Então, dependendo do paciente, quando esse teste que nós acabamos de falar é positivo e o paciente apresenta sintomas persistentes, a gente entra com a imunoterapia. É porque tem gente que sofre isso a vida toda e não sabe que é uma alergia, né? Não, eu já estou acostumado, quando chega julho eu já tenho esses problemas respiratórios, eu já tenho que ir para o inalador, eu já tenho que fazer esse tipo de medicação e não se trata, né? Isso pode agravar com o tempo, doutora? Pode, principalmente a asma. Aliás, eu nunca entendi como é que funciona a asma. Asma. A asma é uma doença inflamatória do pulmão, onde há essa inflamação crônica pelos agentes, assim, geralmente ácaros, epitélio de animais, que vão irritar aquela mucosa brônquica, levando à inflamação. Quando inflama o pulmão, o que acontece? O pulmão produz muco, produz secreção. E aquela secreção, ela fica entupida ali, porque a passagem de ar, ela vai ficar prejudicada. E aí há um cansaço, fôlego, né? a tosse, porque a tosse é um reflexo do nosso corpo, uma tentativa de colocar para fora, expulsar aquela secreção que está ali dentro. Então, quando o paciente tosse, é um sinal ótimo, né? A gente não gosta de tosse, mas é uma defesa do organismo. Então, o paciente tosse, tem chiado no peito, falta de ar. E se a gente não tratar essa inflamação, acontece o quê? Esse pulmão ele vai remodelando, é como se fosse um machucadinho que a gente tem na pele, e aí ele vai ficar aquela cicatriz. Aí a gente vai lá, coça e arranca aquela casquinha e forma outra cicatriz. E quando a gente faz isso várias vezes, essa cicatrização ela fica com a célula diferente. Não sei se, né, vocês já devem ter visto um machucado na pele com crônico, né, assim, que não fica a pele normal, não fica a pele íntegra. Com o pulmão acontece a mesma coisa. E com isso, o paciente tem uma grande chance de evoluir para um balão de oxigênio. Ele não vai ter mais reversibilidade daquela secreção, não vai haver a troca gasosa que é necessária e aí o paciente vai ficar com dependência até de oxigênio, se ele não tratar. Que coisa, é sério, hein? É muito bem sério. A gente vê que as pessoas sofrem bastante. Bom, a alergia é um assunto que dá várias pautas, né? Eu gostaria de contar com a sua colaboração aqui no programa Mega Profissionais, que eu tenho realmente a senhora como referência, acompanho o seu trabalho há muitos anos aqui em Goiás. Eu gostaria muito que a senhora voltasse mais vezes aqui com a gente. Pode ser? Pode ser. Muito simpática e fala muito fácil. E muito rápido, né? Porque o tempo de televisão a gente tem que priorizar. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu conversei agora com a doutora Lorena de Castro, especialista em alergia e imunologia. E eu volto já já, depois do nosso intervalo.